Oi, oi, oitavo ano, bom dia, tudo bem? Olha só, Tia Ingrid está passando aqui para dizer para vocês que nós estamos agora começando o nosso conteúdo segundo bimestre, módulo 5. E enquanto vocês não têm a apostila, nós vamos seguindo dessa forma aqui, que é a forma mais fácil que eu encontrei de estar ajudando vocês, né? Então, assim, eu espero que possa estar ajudando e com o tempo que vai passando, a gente vai procurando metodologias que possa estar facilitando, possa estar mediando esse conhecimento. Então, que vocês possam aproveitar bastante. E aí, qualquer dúvida, eu tô aqui para estar ajudando vocês, certo? Então, nós vamos estar iniciando agora, nesse momento, o módulo 5, como eu tinha dito para vocês, probabilidade e estatística. Nesse módulo, abordaremos a resolução de problemas com o uso do princípio multiplicativo, além de utilizar a probabilidade de eventos somando 100% de chance dos eventos ocorrerem. O princípio multiplicativo de contagem, gente, ele serve para estar facilitando vocês a estar desenvolvendo algumas habilidades para facilitar alguns cálculos e evitar que vocês possam estar tentando fazer por tentativas ou por desenhos, esquema, né? Vamos lá, vamos entender aqui essa situação, um problema para vocês verem o que eu estou falando. Para ir ao clube, Danilo pode escolher para vestir uma camiseta de manga ou uma camisa regata. Pode ainda usar uma bermuda, uma calça ou um short para as atividades físicas. E para calçar, ele tem as opções de tênis, sandália ou chinelo. Então, vamos analisar as possibilidades que Danilo tem de roupa. Então, a parte de cima ele tem duas possibilidades, uma regata e uma camisa de manga. A parte de baixo ele tem três, um short, uma bermuda e uma calça. E para calçar ele também tem três opções, certo? Então, vamos ver esse organograma que ele representou para a gente aí. Nós temos aí, olha só, uma camiseta, ele pode vestir essa regata com uma bermuda e qualquer um dos calçados, é a primeira opção, né? Então, nós vamos ter três opções aí se ele usar a regata com a bermuda e o calçado. Três opções de estilo diferente. Se ele escolher resolver vestir a regata com o short, e ele vai ter três opções de calçados também. Então, já vai ter seis opções. Se ele resolver vestir a regata com a calça e os calçados, ele tem três opções de calçados. Então, aí, nós já vamos ter 9 opções diferentes para ele estar se vestindo. A mesma coisa acontece se ele resolver vestir uma camiseta regata. Desculpa, uma camisa com manga, né? Se ele vestir a camisa com manga, ele vai ter a camisa com manga, uma bermuda e três calçados. A camisa com manga, um short e três calçados. Uma camisa com manga, uma calça comprida e três calçados. Então, ele vai poder se vestir de 3, 6, 9, 12, 15, 18 maneiras diferentes. Não é isso? Olha só, de quantas maneiras diferentes Danilo pode ir vestido para o clube? Então, se ele vai ter, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Se ele vai ter duas opções de camiseta, três opções da parte de baixo e três opções de calçado, então ele vai ter 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18 possibilidades. Então, ele pode ir vestido para o clube de 18 maneiras diferentes. Certo? Vamos entender aqui agora a outra situação aí que nós temos, que é a exploração e descoberta. Nós temos aí, ó, o princípio multiplicativo da contagem serve para evitar a contagem das possibilidades de uma a uma. Veja o exemplo. João Pedro está na cidade A e vai para a cidade C, passando pela cidade B. Para ir da cidade A para a cidade C, para ir da cidade A para a cidade B, há 4 rodovias, que é a rodovia R1, R2, R3 e R4. São essas rodovias aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então, R1, R2, R3 e R4.
E para ir da cidade B até a cidade C, há 3 estradas, que são essas aqui, ó. Estrada 1, estrada 2, estrada 3, certo? Veja o esquema para representar o problema. Se utilizarmos como exemplo os caminhos que João Pedro pode seguir da cidade A até a cidade C, passando pela cidade B, podemos organizar os caminhos por intermédio de um diagrama. Veja, olha só como que vai ficar essa possibilidade aí. Olha só, ele vai sair da cidade A, passando pela cidade B e indo até a C. Então, se ele sair da rodovia 1, ele vai poder passar pela estrada 1, estrada 2, estrada 3. Se ele passar pela rodovia 2, ele vai poder passar pela estrada 1, 2 e 3. Se ele resolver passar pela rodovia 3, ele pode passar pela estrada 1, estrada 2, estrada 3. Se ele passar pela rodovia 4, ele pode passar pela estrada 1, estrada 2 e estrada 3. Tá vendo só que interessante? Então, nós vimos que aí nós temos algumas possibilidades aí, que eles fazem o esquema dela aqui abaixo, através do diagrama. Então, a rodovia 1, ele passa pela estrada 1, estrada 2 e 3, rodovia 2 pela estrada 1, 2 e 3, rodovia 3 e 4 da mesma forma. Então, esse tipo de diagrama se chama árvore das possibilidades. Podemos perceber que na primeira coluna estão as rodovias que ligam a cidade A com a cidade B. Na segunda coluna temos as estradas que ligam a cidade B com a cidade A. A árvore de possibilidades facilita a visualização de todas as combinações possíveis de caminho. Mesmo assim, esse método nos obriga a contar de uma a uma cada possibilidade no caminho. Temos 4 caminhos possíveis na primeira etapa da viagem, e depois 3 caminhos possíveis na segunda etapa da viagem, totalizando 12 caminhos distintos, ou seja, 12 caminhos diferentes que ele pode percorrer, né? Logo, se a pergunta for: quantos caminhos distintos João Pedro poderá realizar? Simplesmente nós podemos fazer o produto entre essas possibilidades, ou seja, multiplicar essas possibilidades. Quantas rodovias nós temos? 4 rodovias. Quantas estradas? 3 estradas. Então, basta a gente multiplicar 4 vezes 3, que vai dar um total de 12 possibilidades. A mesma coisa aconteceu no exemplo anterior que a gente fez. Vocês lembram? Da camiseta regata e da camisa com manga? E das 3 opções de bermuda, short e calça e 3 opções de calçados? Então, são 2 bermudas, 2. 3 opções de calça, 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3 opções de calçados, 12 possibilidades. Desculpa, 18 possibilidades. Logo, se a pergunta for: quantos caminhos distintos João poderá realizar? Simplesmente podemos fazer o produto entre as possibilidades. E é exatamente disso que trata o princípio multiplicativo da contagem, ou o princípio fundamental da contagem. Olha só a definição dele aí pra gente. Se um evento A puder ocorrer de M maneiras, um evento B sucessivo, independente de A, puder ocorrer de N maneiras, então as quantidades de maneiras distintas de ocorrer este evento que envolve A e B é igual o produto entre elas, M e N. O princípio multiplicativo da contagem nos diz que sempre devemos multiplicar os números de opções entre as escolhas que podemos fazer. Então, veja o exemplo aí, olha só. Ao montar um computador, tem-se 3 diferentes tipos de monitores, 2 tipos de teclado, 3 tipos de mouse e 4 tipos de CPU. Para saber o número de diferentes possibilidades de computadores que podem ser montados com essas peças, basta a gente multiplicar as opções, que são 3 de monitores, 2 de teclado, 3 de mouse e 4 de CPU.
Quando a gente multiplica todos esses resultados, nós vamos ter 72 possibilidades de configurações diferentes. Agora vamos aí para os exercícios que vocês vão estar fazendo aí agora. Eu vou estar explicando um por um e vocês vão fazer aí sozinhos. Um homem vai a um restaurante disposto a comer só um prato de carne, uma sobremesa e uma bebida. O cardápio oferece 5 pratos distintos de carne, 4 de sobremesa e 3 tipos de bebidas. De quantas formas o homem pode pedir sua refeição? Então, olha só, a gente vai para as opções que a gente tem, para as possibilidades. São 4 de carne, 3 de sobremesa e 3 de bebida. Aliás, são 5 de carne, desculpem. São 5 de carne, então 5 de carne, 4 de sobremesa e 3 de bebida. 5 vezes 4 vezes 3. Eu vou obter a quantidade de refeições possíveis que o homem pode estar tendo aí. A questão B, nós temos assim, ó, monte a árvore de possibilidades, sabendo que eu tô com o homem do exercício anterior lá. Monte a árvore de possibilidades, sabendo que as opções de pratos estão na tabela a seguir. Então, nós temos aí carne, sobremesa e bebidas, certo? Nós temos essas 3 possibilidades aí. Olha o que acontece. Quais os tipos de carne que tem? Tem o filé de frango, filé de peixe, bife a rolê, bife à parmegiana, costelinha. E ele coloca por essas iniciais que tá aí, olha só. Filé de frango, FF, filé de peixe, FP. E ele vai colocando. Assim ele faz com a sobremesa e com as bebidas, certo? E aí, como que nós vamos fazer essa árvore de possibilidade? Eu vou mostrar um exemplo para vocês conseguirem entender para ficar melhor. Olha só, vamos lá. Deixa eu fechar aqui, do 9º pegar do 8º. Nós temos aqui, olha. Eu vou colocar aí a carne. Primeira carne que eu vou estar colocando é a minha primeira opção que ele deu aí. Que é o que? A primeira opção que nós temos. Deixa eu voltar aqui. Filé de frango. Então, ele coloca aí, ó, filé de frango. A partir do momento que ele tem o filé de frango, ele vai ter as opções de sobremesa. Quais são as opções de sobremesa que nós temos? Hein? Ele colocou aí, ó, SO, MO, GEPD. São as iniciais que ele colocou. Por quê? Porque pra gente não ter que escrever os nomes, a gente colocou sorvete, mousse, gelatina e pudim. Então, quer dizer que se ele colocar o filé de frango, sobremesa ele pode colocar ou sorvete, ou mousse, ou gelatina, ou pudim. Certo? E aí, sabendo que ele vai comer o filé de frango, se ele resolver tomar um sorvete, quais as bebidas ele pode tomar? Ele pode tomar o suco, o refrigerante ou a água. Se ele comer o filé de frango e ele resolver tomar um mousse, ele pode tomar suco, refrigerante ou água. Se ele comer o filé de frango e ele resolver tomar a gelatina, ele tem direito de escolher também suco, refrigerante ou água. E aí você vai fazer com todas elas. Então, a primeira aqui foi o quê? A primeira foi o filé de frango. Depois você vai fazer com filé de peixe, com bife a rolê, com filé à parmegiana e com a costelinha. Então, você vai ter, olha só que imenso que ele vai ficar, né? Vamos voltar lá para o nosso conteúdo. Agora, a questão número 2. Questão 2, nós temos o seguinte. Uma escola recém-aberta resolveu montar o número de matrículas de seus alunos da seguinte forma: o numeral 213, que é o número de escola frente regional, e mais 3 outros dígitos, que pode ser de 0 a 9. Com base nas informações, determine.
a quantidade e número de matrículas possíveis. Então, olha só. O primeiro número está falando lá, que é 213. E aí, além desse primeiro número, vai ter 3 outros dígitos, que podem de 0 a 9. Então, eu vou colocar 213. O primeiro dígito, quantas possibilidades tem? De 0 a 9 são quantas possibilidades? São 10 possibilidades, né? O segundo dígito é de 0 a 9. Ele não fala pra gente que nós não podemos repetir. Ele não fala isso, então quer dizer que a gente pode repetir. Então, do segundo dígito, quantas possibilidades? 10 possibilidades. No terceiro dígito, 10 possibilidades também. O primeiro dígito já é 213, então já está definido. Então, vai ser 1 vezes 10 possibilidades no primeiro dígito, vezes 10 do segundo dígito, vezes 10 do terceiro dígito. Isso vai resultar em 1 vezes 10, vezes 10, vezes 10, que vai dar quantas possibilidades? Certo? Essa é a questão A. Questão B. Se o dono da escola quisesse que os números de matrícula terminassem em algarismo primo, quantos números seriam possíveis? Olha só, ele fala que os números têm que ter os 3 dígitos, certo? Então, se ele vai ter os 3 dígitos, o primeiro e o segundo dígito, ele não falou pra gente que precisa ser primo, não. Então, a gente no primeiro e no segundo dígito, nós vamos ter 10 possibilidades. O último é o que é aquele que seja primo. É o último dígito, ele quer que ele seja primo. Então, quais os números primos que tem? Primeiro, o que são os números primos? Vocês lembram? Vocês lembram? São todos os números que podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. Então, quais são os primos de um algarismo, de um dígito? 2, 3, 5 e 7. Então, quantas possibilidades de números primos? 4 possibilidades. Então, vai ficar 10 na primeira, 10 na segunda, 4 na terceira. Então, vai ser 10 vezes 10 vezes 4. Quantas possibilidades? Vamos para a questão 3, né? A senha secundária de certo banco é composta por uma vogal e uma consoante. Nessa ordem, ambas originadas do nome do cliente. Quantas opções de senha a senhora Ruth Evans e o senhor Ivo Pera terão? Vamos imaginar, o nome Ruth Evans. Quantas vogais que ela tem? No primeiro, U. Na segunda, E e A. Então, ela vai ter 3 vogais. Quantas consoantes? R, T, H, V, N, S. Então, 3 vogais, 6 consoantes. 3 vezes 6, quantas possibilidades para Ruth Evans? A mesma coisa você vai fazer para o Ivo Pera. Quantas vogais? Quantas consoantes? O produto de vogais e da consoantes. Quantas possibilidades vai resultar para que tenha a senha? Então, quantas possibilidades Ruth Evans vai ter de possibilidade de senha e quantas que o Ivo Pera terá? Questão 4. Um anagrama de uma palavra é a palavra escrita com as mesmas letras. Por exemplo, amor é um anagrama da palavra Roma. Determine. Gente, essa daí cuidado para não confundir. Não é a palavra de trás para frente. É a palavra que pode ser escrita com as letras de uma certa palavra, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Letra A. Os anagramas possíveis da palavra Roma. Vamos pensar na primeira vogal. A primeira vogal, vamos imaginar que ela seja o R. Mas ela pode ser o O, ela pode ser o M, ela pode ser o A. Então, a primeira vogal eu tenho 4 possibilidades. Vamos imaginar que eu coloque o R. Só um exemplo. Coloquei o R. Então, me sobra quem? O O, o M e o A. Então, na segunda vogal, quantas possibilidades? 3. Se eu colocar o A, me sobra quem?
o M e o O, não é isso? Então, quer dizer que na terceira vogal vai ter quantas possibilidades? 2. E na última, só uma, porque eu já usei as outras 3. Então, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, quantas palavras diferentes eu posso escrever com uma palavra que tem quatro letras? Entenderam? A mesma coisa para B e a mesma coisa para a questão C. Questão 5. Agora que já estudamos o assunto, princípio multiplicativo da contagem, você vai elaborar um problema utilizando os conhecimentos que adquiriu. Em seu enunciado devem aparecer pelo menos 2 eventos distintos. Troque de caderno com um colega para que ele resolva o que você elaborou e você resolva o que ele elaborou. Depois, corrija-o, se necessário. Então, como a gente não está em sala de aula, nós vamos fazer essa atividade diferente. Vocês vão elaborar esse problema utilizando esses conhecimentos que nós vimos aqui hoje. E aí eu vou estar escolhendo alguns alunos para estar enviando foto para mim. A partir do momento que enviar a foto, eu vou começar a perguntar aos outros colegas sobre aquele probleminha, tá bom? Então, boa sorte, mãos à obra, vamos começar a atividade.